Hoje em dia, como temos visto, casas podem ser construídas com praticamente qualquer coisa, até mesmo com contêineres de transporte. Casas de container, casas feitas com contêineres abandonados, contêineres de navio. Essa tendência tem ganhado espaço, especialmente entre os adeptos das tiny houses ou casas minúsculas. Desde o início dos anos 2000, os contêineres de transporte têm capturado a imaginação de designers e construtores ao redor do mundo. Eles se encaixam bem no movimento das tiny houses, que promove uma vida mais simples e em espaços menores. O exterior metálico, ondulado dos contêineres oferece uma aparência industrial e moderna. E como milhares desses contêineres são descartados todos os anos, há também a ideia de que transformá-los em residências é um ato socialmente responsável e ecologicamente consciente. Além disso, existe o pensamento de que é possível economizar dinheiro ao usar um material considerado como resíduo para começar a construção da sua casa. Casas feitas de contêineres são divulgadas como uma solução acessível para o modelo tradicional de residência suburbana. Elas são glamorizadas nas redes sociais e têm uma enorme base de fãs. Arquitetos, em especial, parecem ter uma verdadeira fascinação por modularidade, e os contêineres parecem a solução perfeita para todos os problemas do mundo. Confesso que eu mesmo, enquanto estudante de arquitetura, fui atraído por essa ideia. Em competições de design, sempre havia ao menos um projeto com arranha-céus feitos de contêineres, propostos como solução para problemas habitacionais em locais como Dharavi, uma favela em Mumbai, na Índia. Nesse exemplo, do Isfahan, contêineres seriam empilhados em diferentes ângulos para formar uma torre, e os módulos seriam entregues por drones. Pesquisas no Google mostram centenas de ideias criativas e até malucas utilizando contêineres reaproveitados em projetos comerciais e residenciais. Mas se isso é realmente a solução mágica para todos os problemas, por que não vemos casas de contêineres em toda parte? Vamos mergulhar em 7 problemas principais relacionados a esse tipo de construção. Primeiro problema: o tamanho limitado. Contêineres padrão têm 6 ou 12 metros de comprimento e cerca de 2,40 metros de largura. A maioria tem 2,60 metros de altura, mas há modelos personalizados com 2,90 metros de altura. Para torná-los habitáveis, é necessário isolar, instalar sistemas elétricos, hidráulicos, sprinklers e pisos. Isso reduz ainda mais o espaço interno, deixando o ambiente bem apertado. Por isso, muitas pessoas optam por contêineres personalizados e mais altos, como fez Benjamin Ojeda em sua casa em Joshua Tree, na Califórnia. Já o arquiteto Mr. Homan cortou as vigas metálicas do piso para instalar encanamentos, o que nos leva ao segundo problema. Segundo problema: estrutura comprometida. É um mito achar que todas as partes de um container são estruturais. Cada corte feito para janelas, portas, aberturas no telhado ou passagem de tubulações enfraquece a estrutura. Por isso, é necessário reforçar com vigas metálicas ou madeira. Além disso, para isolar internamente, é preciso construir paredes de madeira e aplicar drywall, como em qualquer construção tradicional. Terceiro problema: a falsa ideia de que contêineres suportam balanços ou extensões. Contêineres foram projetados para serem empilhados como blocos de Lego, apoiando-se uns sobre os outros nos cantos. Ao não alinhar os cantos, é preciso usar vigas de aço muito caras. O telhado é feito de aço leve e não é estrutural. Ele amassa facilmente com o peso de uma pessoa. Portanto, todas aquelas casas de contêineres com paredes laterais inteiras removidas, como vemos no YouTube, tiveram que receber reforço estrutural caro. Nesses casos, o container serve apenas como estética metálica ondulada, e nada mais. Quarto problema: condutividade térmica do aço. O aço não é um bom isolante térmico. O interior dos contêineres pode ficar extremamente quente no verão e congelante no inverno. Se você isolar por dentro, haverá uma grande diferença de temperatura entre o ar interno e o externo, o que pode causar mofo e apodrecimento. A solução lógica seria isolar por fora e adicionar revestimentos. Mas aí se perde a aparência industrial, que é justamente o charme do container. Quinto problema: riscos à saúde. Contêineres antigos podem ter carregado pesticidas, fumigantes ou produtos tóxicos, cujos resíduos podem ter se infiltrado no piso de madeira. Por isso, em alguns estados como a Califórnia, só é permitido usar contêineres de uso único na construção civil, para que se tenha controle do que foi transportado. Além disso,
A tinta externa é feita para resistir ao ambiente marítimo e pode conter fósforo, cromo e outros elementos cancerígenos. Sexto problema: localização. Esse tipo de construção pode fazer sentido em regiões costeiras ou próximas a portos, onde há contêineres disponíveis. Mas se você está no interior, o custo de transporte até o seu terreno torna tudo ilógico. Além disso, construir com materiais locais é mais barato e ecologicamente correto. Nos Estados Unidos, madeira é o mais viável. Em outros países, pode ser bloco de concreto ou tijolos de barro. Métodos de construção tradicionais fazem mais sentido, pois se adaptam ao clima da região. Casas de contêineres poderiam ser úteis apenas em locais com escassez de materiais ou em áreas afetadas por desastres naturais, onde abrigos temporários pré-fabricados são necessários. Sétimo problema: sustentabilidade. Questionável. Ideia de que usar contêineres é ecológico só se sustenta se estivermos usando um material que iria para o lixo. Se for um container novo ou de uso único, ele estaria servindo melhor, transportando mercadorias pelo mundo, que é justamente a sua função original. Mesmo que não haja lei sobre isso no seu país, os contêineres usados sofrem muito desgaste no mar e raramente estão em boas condições. Provavelmente, você acabará comprando um novo. Além disso, por causa da condutividade térmica do aço, o interior sua facilmente, impedindo o uso de isolamento orgânico como algodão. Você será forçado a usar materiais menos ecológicos como espuma spray, poliestireno ou lã de vidro, sem falar na pegada de carbono. Construções em aço são menos sustentáveis que em madeira. No caso das casas de container, até o reforço é feito em aço. Por fim, a promessa de que contêineres resolveriam a crise habitacional é ilusória. Esse problema não é tecnológico, é muito mais complexo. Financeiramente, ainda é mais barato construir abrigos de madeira para pessoas sem teto do que fazer edifícios com contêineres. Mesmo que o custo seja cerca de 20% menor, as modificações para tornar o container habitável não são baratas. Concluindo, casas de contêineres não são tudo aquilo que se promete por aí. Pequena economia não justifica essa escolha, frente a outros métodos de construção. Uma boa casa de madeira, por exemplo, pode ser uma opção muito melhor. E você, o que acha disso tudo? Me conta aí nos comentários. Se quiser que eu faça um vídeo mostrando casos em que casas de container realmente fazem sentido, é só avisar. Não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Até a próxima. Eu sou o Barakat, e obrigado por assistir.